Aproxima-se do local da cerimônia o chanceler da Ordem do Mérito Judiciário Militar e ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, general de Exército Luiz Carlos Gomes Matos, acompanhado pelos excelentíssimos senhores ministros conselheiros. Os porta-estandartes das instituições agraciadas ocuparão seus lugares no dispositivo da cerimônia. Pelo alvará, com força de lei de 1º de abril de 1808, Dom João, príncipe regente de Portugal, criou na cidade do Rio de Janeiro o Conselho Supremo Militar e de Justiça, origem do Superior Tribunal Militar e da Justiça Militar da União, a mais antiga do país, que completou, em 1º de abril deste ano, o seu 213º aniversário. A bandeira nacional ocupará seu lugar no dispositivo da cerimônia. Convidamos todos a cantar o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
O chanceler da Ordem do Mérito Judiciário Militar, ministro Luiz Carlos Gomes Matos, fará uso da palavra. Excelentíssimos senhores ministros do Superior Tribunal Militar, excelentíssimas autoridades presentes, senhoras e senhores agraciados, bom dia. É com grande satisfação e orgulho que hoje realizamos esta cerimônia em comemoração a mais um ano da Justiça Militar Brasileira. A 1º de abril de 1808, o príncipe D. João, por alvará, estabeleceu o Conselho Supremo Militar e de Justiça, atualmente denominado Superior Tribunal Militar. Há 213 anos surgia o primeiro órgão jurisdicional no território nacional e também o primeiro Tribunal Superior de Justiça no país, com a competência para apreciar os crimes militares. Merece destaque o fato do alvará de criação do que seria o início de nossa justiça militar ter sido assinado quando a família real portuguesa estava há apenas 70 dias no território nacional, o que nos remonta ao valor de nossa justiça, sendo, em nível de importância, o terceiro documento mais relevante assinado pelo príncipe regente. Sinto-me orgulhoso por presidir esta corte bicentenária, comprometida com a evolução brasileira e parte integrante de nossas constituições. A Constituição da República de 1891 alterou o nome para Supremo Tribunal Militar, que até então permanecia com competências jurisdicionais e administrativas. Com a Constituição de 1934, tornou-se órgão puramente jurisdicional e a Justiça Militar passou para o Poder Judiciário, seguindo todos os ritos de julgamento do mesmo. Também faz parte de sua relevante história a edição do Decreto-Lei número 6.396, de 1º de abril de 1944, que organizou o funcionamento da Justiça Militar da União junto à participação heróica da Força Expedicionária Brasileira na Itália, com o julgamento de 271 processos. Com a promulgação da Constituição de 1946, recebeu a denominação de Superior Tribunal Militar, o qual permanece até os dias de hoje. E, por fim, a Carta Magna de 1988 definiu a sua competência e a sua composição. Sobre a composição desta Corte Castrense, cabe destacar que acolheu renomados juristas que, com imparcialidade, independência e compromisso com a mais alta justiça, forjaram nossos valores e o traço distintivo desta Corte, que é a excelência. É verdade que, nesses 213 anos, a Justiça Militar brasileira sofreu alterações que acompanharam as próprias mudanças do Brasil. Destaca-se que as evoluções que vieram em decorrência do próprio Estado Democrático de Direito foram todas absorvidas, sem que a Justiça Militar brasileira deixasse de garantir a seus jurisdicionados
julgamentos imparciais, com equidade e presteza em seus pronunciamentos. A cada dia mais, passamos por momentos difíceis e de atuação necessária desta Corte, com as diversas missões das Forças Armadas, no Brasil e no exterior. É inegável que o povo brasileiro confia nas suas Forças Armadas, seja pelo crescimento das operações de garantia da lei e da ordem, seja pela intervenção em momento de grave crise nas diversas áreas, como saúde e defesa civil, seja para atuar no auxílio à crise dos refugiados. Não se questiona que essas e outras atuações só são possíveis com as Forças Armadas fortes e coesas. E, para que as mesmas sejam bem-sucedidas, é fundamental que os militares empregados tenham a certeza de que suas especificidades serão observadas por ocasião de eventual julgamento de causas afetas à sua missão. E a Justiça Militar tem entregado exatamente o que dela se espera: rapidez e imparcialidade. Como presidente desta Corte, estou seguro de que seus integrantes permanecerão com os primados de justiça que sempre foram caros. Muito se comenta sobre o regime democrático, sem levar em consideração que as Forças Armadas são garantidoras primárias da democracia nacional. O braço armado do Estado brasileiro deve estar sempre sobre o manto da hierarquia e disciplina, pilares dessas instituições, os quais nossa Corte tem papel importante em preservar. Assim, se as Forças Armadas são garantidoras da democracia, a Justiça Militar é parte inseparável dessa vertente por zelar pelos seus princípios. Nessa conjuntura especial de pandemia que passamos, se faz justo enaltecer todos os integrantes desta Justiça, que, em meio a todas as dificuldades, trabalharam com afinco para que os nossos processos não sofressem interrupção. Fomos tão resilientes que as atividades não só continuaram, mas responderam com a excelência característica. Somos magistrados, servidores e colaboradores, exercendo atividades em nosso tribunal, na nossa corredoria e nas 19 auditorias diuturnamente, colaborando para o sucesso das nossas tarefas. E é por esse motivo, por essa resiliência e comprometimento, que vamos continuar a enfrentar os desafios. É também por essa razão que essa presidência está empenhada em conseguir um assento no Conselho Nacional de Justiça. Encerro essas breves palavras com uma celebração a tudo o que construímos nestes 213 anos e indicando a todos os cidadãos brasileiros que a Justiça Militar da União permanecerá rígida, cumprindo sua missão constitucional e preservando suas competências, sempre com os ensinamentos de nossos antecessores e em harmonia com o Estado democrático de direito. Senhoras e senhores, a Justiça Militar da União, nesta data, promove a entrega da Ordem do Mérito Judiciário Militar. Comenda criada em 12 de junho de 1957
motivado pela comemoração, à época dos 150 anos de sua criação. Como presidente e chanceler da Ordem do Mérito Judiciário Militar e representando os excelentíssimos senhores ministros, conselheiros, cumprimento as instituições e os ilustres agraciados que, a partir desta data, terão seus nomes inseridos no nosso livro de honra, onde estão todos aqueles que contribuíram para o engrandecimento da nossa justiça. Aos agraciados, em nome de toda a Justiça Militar da União, os nossos cumprimentos e boas-vindas à nossa Ordem do Mérito Judiciário Militar. Parabéns, Justiça Militar da União, e muito obrigado a todos pelas honrosas presenças. A Ordem do Mérito Judiciário Militar foi criada pelo Superior Tribunal Militar em sessão de 12 de junho de 1957 e suas insígnias são concedidas a integrantes da Justiça Militar da União que tenham se destacado no desempenho de suas atribuições, a magistrados, juristas, integrantes do Ministério Público, da Defesa Pública, da Defensoria Pública da União, da Advocacia Geral da União, das Forças Armadas e de outras instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, que pelos serviços prestados tenham se tornado credoras de homenagem por parte da Justiça Militar da União. A cidadãos brasileiros ou estrangeiros que tenham realizado reconhecidos serviços ou demonstrado excepcional apreço à Justiça Militar da União. Podem também ser agraciados com as insígnias da Ordem do Mérito Judiciário Militar as instituições ou organizações públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, representadas por suas bandeiras ou estandartes, por ações que as credenciem a este pleito de reconhecimento. A Ordem do Mérito Judiciário Militar possui os seguintes graus: Gran Cruz, Alta Distinção, Distinção e Bons Serviços. Entrega de condecorações às instituições e às personalidades agraciadas com grau Gran Cruz.
O Conselho da Ordem do Mérito Judiciário Militar, em reconhecimento às ações desenvolvidas pelas instituições e organizações homenageadas e considerando os autos e reconhecidos predicados das personalidades agraciadas e a estreita colaboração e excepcionais serviços prestados à Justiça Militar da União, no exercício de suas relevantes funções públicas, resolveu, em sua 170ª sessão ordinária, admitir em seus quadros as seguintes instituições, representadas pelas suas respectivas bandeiras ou estandartes, que serão condecoradas pelo chanceler da Ordem do Mérito Judiciário Militar. Base Naval de Aratu. Trigésimo sétimo Batalhão de Infantaria Leve. Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. E Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. O Conselho da Ordem do Mérito Judiciário Militar resolveu promover, ao grau Gran Cruz, as seguintes personalidades: Anderson Gustavo Torres, Ministro de Estado da Justiça. Humberto Eustáquio Soares Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. E Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Entrega das condecorações às personalidades agraciadas nos graus: alta distinção, distinção e bons serviços. A fim de não interferir no desenvolvimento da cerimônia, lembramos que não será permitida a entrada de familiares e convidados durante a imposição das condecorações. Os cumprimentos ocorrerão ao final da solenidade. Agradecemos a compreensão e também colaboração. Durante a entrega das condecorações, será executado o Hino da Justiça Militar da União, letra e música do ministro doutor Olímpio Pereira da Silva Júnior e orquestração do capitão da Aeronáutica Jaziel Pereira da Silva, e clássicos da música popular brasileira. Serão agraciadas as seguintes personalidades. No grau alta distinção: Ignácio Ibáñez Rubio, embaixador da União Europeia no Brasil. Saleh Ahmad Salem, embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Brasil. Rogério Simonetti Marinho, ministro de Estado do Desenvolvimento Regional. Wagner de Campos Rosário, ministro de Estado da Controladoria Geral da União. Chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, Célio Faria Júnior. Eduardo Pazuello, secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Ministros de Tribunais Superiores: Antônio Saldanha Palheiro, Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, Douglas Alencar Rodrigues, Jorge Antônio de Oliveira Francisco. Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça: André Luiz Guimarães Podinho, Cândice Lavocate Galvão Jobim e Flávia Moreira Guimarães Pessoa. Subprocuradora-Geral da República, Cláudia Sampaio Marques. Senadores da República: Marcos Rogério da Silva Brito, Antônio Messias Pereira de Jesus e Carlos Eduardo Torres Gomes. Deputados federais: Carla Zambelli Salgado e Márcio Tadeu Anhaia de Lemos. Deputado estadual: Samuel Lima Malafaia. Vice-almirantes: Liberal Enio Zanelato e Hugo Cavalcante Nogueira. Generais de divisão: Jorge Antônio Smicelato, Éber Garcia Portela, Luiz Fernando Estorilho Baganha, Carlos Duarte Pontual de Lemos, Otávio Rodrigues de Miranda Filho, Laélio Soares de Andrade, João Batista Bezerra Leonel Filho. Diplomata: Ernesto Henrique Fraga Araújo. Majores Brigadeiro do Ar: Ricardo Augusto Fonseca Neuber, Alcides Teixeira Barbocó, Márcio Bruno Bonotto, Ricardo José Freire de Campos, Walter Borges Malta, João Campos Ferreira Filho, José Madureira Júnior,
Mauro Fernando Costa Marra, Valdir Eduardo do Comantel Podinoto e Davi Almeida Alcoforado. Desembargadores: Ícaro Fioravante Sabo Mendes, Maria de Lourdes Leiria, Clóvis Santinon, Fábio Duarte Fernandes, Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, Guilherme de Souza Nucci, Henrique Gonçalves Trindade e Marcos Vinícius Nonato Rabelo Torres. Contra-almirantes: Rogério Ramos Lage, Antônio César da Rocha Martins, Vicente Garcia Ramos, Jorge José Salgado Freire da Silva, José Roberto Bueno Júnior. Generais de Brigada: Paulo Roberto Rodrigues Pimentel, José Oiticica Moreira, Ricardo José Nigri, Eduardo Tavares Martins, Edson Masayuki Hiroshi, Marcelo Gurgel do Amaral Silva, Luiz Alberto Cureal Júnior e Ricardo de Castro Troviso. Brigadeiros do Ar: Mauro Benitani e José Ricardo de Menezes Rocha. Carlos Renato Machado Paim, Secretário Nacional de Segurança Pública. Rodrigo Souza Rodrigues, Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. E William Augusto Ferreira Bonfim, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Professores doutores: Celso Miskia, Arleide Costa de Oliveira Braga, Gabriel Benedito Isaac Calita, Luiz Felipe de Cerqueira e Silva Pondé, Alexandre Coutinho Paguirarini, Débora Cristina Veneral. Analistas jurídicos: Luciana Lopes Umig, Iane Carvalho Barros, Maria Giovanni Lima Borges, Rogers Gonçalves Veloso de Assis. No grau distinção: Gilberto Calado de Oliveira, Procurador de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina. Promotores: Antônio Henrique Graciano Suxberg e Rogério Sanches Cunha. Reinaldo Rossano Alves, Defensor Público do Distrito Federal. Capitães de Mar e Guerra: André Moraes Barros, Alessandro Felipe Imamura Carneiro, Afonso Celso Santos Barbosa, Marcelo Melo de Gama, da Gama, Ítalo de Melo Pinto, Leonardo da Silva Melo, Coronéis Marcelo Silva Rodrigues, Mário Flávio de Albuquerque, Agenor Lobo, Alessandro Sartori Chies, Márcio Damião, Maurício Máximo de Andrade, Sérgio Goya, Ney Oliveira Muller, Mário César Lima de Freitas Costa, James Correia Caldas, Wagner Lauduguer, Marcelo Filgueiras de Sena, Carlos Augusto Teixeira de Moura, Vanderlei Ruterburg e Lisandro Paixão dos Santos. Capitães de Fragata: Maicon Jesus Domingues Luiz, Jaqueline Nunes de Mendonça e Amauri da Fonseca Costa. Tenentes Coronéis: Sandro Silva Ruiz, Cristiano Pereira Haas e Wallace Gonçalves Teixeira. Capitão de Corveta: Silvia Pontes do Amaral Pereira. Majores: Felipe Ramon, Odilson de Melo, Guilherme José, Álvaro Antônio, Alessandra Cristina, Gustavo Curto. Delegado: Luciano Soares e Rogério Augusto Viana. Capitães: Fabrício Sérgio, Suzana Moratelli, Jutair Carlos Santos, Ronald Neves, Márcio Pereira, Marcos André Alves, Daniela Lima de Rezende, Matheus de Souza Campos. Analistas judiciários: Ivanildo Belarmino, Érica Ramos de Albuquerque, Principal de Sena Corado, Liliane Ramos Atos Reiser Rodrigues, José Henrique de Souza, Elaine Lima Alves, Rochelle Cristine Guimarães, Luciana Silva de Ávila, Paulo Sérgio Dávila, Francisco Luquezzi, Karina Molinar Veloso e Marcelo Henrique Alves de Andrade. Rafael Alves de Menelo, diretor-geral do TRT-10. Eliane Pinheiro de Souza, Nádia Almeida Caminha, Hamilton Alcântara, Maria Cristina Bittencourt de Sá Ponte, Ellen Fabrício Arantes e José Luiz Lima de Oliveira.
Médicos: Alexandre de Melo Cavalcante e Eduardo Freire Vasconcelos. Advogados: Fábio Eduardo Galvão, Isaac Sidney Menezes, Carlos José de Souza, Andrew Fernandes Farias, Rebeca Malaquias Neiva e Roberta Leuquede Caldas Marques. Cirurgiãos dentistas: Júlia Jordão Silveira e Ricardo de Pádua Coelho. Carlos Frederico Lessa Primo, assessor parlamentar do Ministério da Defesa e servidores públicos. Michele Celeste Rabelo de Sá, Paul Pierre Decker e Pedro Paulo Teófilo Magalhães de Holanda. Lauro Jesus Parelo Barcelos, Joaquim Antônio Caracas, Rosiana Andrade Porto, Gabriela Bittencourt Ponte, Virgílio Reis Sarmento, Rafael Moraes Moura e José Luiz Correia de Almeida. Tenentes: Byron Gaia Barreto Júnior, Letícia Teles Barreto, Rafaela Peixoto, Márcio Rodrigues Lima, Matheus Schaeffer Brandão e Diego Pedro Freitas Araújo. Técnica Judiciária Vânia Paulino da Cruz. No grau Bom Serviço. Técnicos Judiciários: Elisângel Rodrigues da Silva, Antônio Pereira dos Santos Filho, Paulo Daniel Assis de Oliveira, Adenilton André de Souza Cerqueira, Sabrina Araújo Damasceno, Evandro Figueiredo e Manuel Teixeira, Rosana Santana, Fernando Farias de Oliveira, suboficiais: Marcelo Silva de Siqueira, Jorge Luiz de Souza, Reinaldo Pinheiro de Jesus, Raimundo Marques Correia, Helder Andreazzi de Oliveira, Augusto de Araújo Martins Vieira, Paulo Serginaldo Salles, Alex Araújo Almeida e Aidano da Silva Júnior. Primeiro sargento: Fabiano da Costa Pereira, Anderson Lopes da Fonseca, Rodrigo Pimentel Cota e Daniele dos Santos Moreira da Cruz. Segundo sargentos: Igor Vieira da Rocha, Alexandre Soares Gomes, Rafael Henrique do Nascimento, Leomar Cardoso de Oliveira, Ludmila Neto de Carvalho, Marcelo Ribeiro de Monte Mora Araújo, Alisson Kunzel Barreto, Débora Adriele Oliveira, Vanessa Menezes de Souza Calisto e Paula Roberta Souza Costa. Terceiros sargentos: Kellen Cristina Luz Poleto e Leandro dos Santos Guizou. Cabos: Christian Alex Diniz Rabelo e Matheus Estevam da Silva Martins Duarte. Amanda Queiroz Guimarães, soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Senhores Leonardo Albuquerque do Nascimento, Maria da Penha Ferreira dos Santos, Ludmila Nogueira de Oliveira Jacobina, Rosicléio de Souza Ribeiro e Antônio José Neto. A bandeira nacional retirar-se-á do dispositivo. Os estandartes das instituições e organizações agraciadas retirar-se-ão do dispositivo.
chanceler da Ordem do Mérito Judiciário Militar e ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, general de Exército Luiz Carlos Gomes Matos, agradece a ilustre presença de todos e os convida para os cumprimentos aos agraciados neste local.